Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trago para vocês aqui uma questão lindíssima de geometria plana envolvendo o círculo aí, vários conceitos que iremos trabalhar aqui. E já vou logo pedindo, essa questão é muito bonita e vale a pena o seu like. Já vai deixando o seu like, se você está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte esse sininho aí de todas as notificações para o YouTube te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão que mostra para a gente que nós temos aqui uma circunferência, né? No qual foi traçado 3 cordas e essas cordas elas têm valores 4, 10 e 11. Entretanto, uma dessas cordas a gente observa que é bissetriz do ângulo, divide o ângulo ao meio, alfa, alfa. E aí pede para achar o raio dessa circunferência. Então, a primeira observação que a gente pode fazer é o seguinte: se eu ligar este segmento aqui, ó, o MN, por mais esdrúxulo que esteja o desenho, né, que seja desproporcional e tal, mas a gente vai considerar somente o conceito matemático. Evidentemente que se eu chamar aqui de x, aqui também é x. Tudo bem? Porque formam arcos com a mesma medida, né? Alfa, alfa, né? O ângulo inscrito, ele está formando arco. Esse arco aqui, ó, ele é a metade do ângulo inscrito, evidentemente. Porém, a medida deste arco é exatamente igual a essa, porque trata-se de alfa, alfa e alfa, perfeito? Beleza. Para resolvermos essa questão, nós vamos usar a lei dos cossenos a princípio. Vou destacar aqui para a gente não esquecer. Lei dos cossenos. Tá, e daí o que diz a lei dos cossenos? Dado um triângulo qualquer, isso vale para os 3 ângulos do triângulo. Você pode trabalhar essa lei com os 3 ângulos do triângulo, basta você pegar o conceitual da lei. O que é o conceitual? É você saber tirar as informações e substituir na fórmula. Vamos supor que aqui seja A, B, C. Vou fazer de uma maneira para não generalizar aí essa lei, ela começa basicamente como se fosse o Teorema de Pitágoras, mas não é o Teorema de Pitágoras, mas para memorizar você pode começar ela pensando no Teorema de Pitágoras. Entretanto, o ângulo aqui não é de 90 graus, portanto, não é o Teorema de Pitágoras, evidentemente. Né? Então, o que diz essa lei? Essa lei é o seguinte: você vai pegar, eu tenho um ângulo beta, eu vou olhar para onde esse ângulo está enxergando, o que esse ângulo está enxergando? Está enxergando o lado B. Então, olha só, eu vou pegar o ângulo, o lado oposto ao ângulo e elevar ao quadrado. Isso vai ficar igual a soma, o quadrado, né? A soma entre os quadrados, né? A mais C ao quadrado, menos 2AC cosseno do ângulo em questão. Pessoal, olha só. Veja bem, se eu estivesse trabalhando com este ângulo, seria o quê? C ao quadrado é igual a ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno deste ângulo aqui. Que eu poderia colocar aqui alfa, por exemplo, ou ângulo C mesmo. Então, é basicamente isso. Lembrando que aqui é um produto, né? Beleza, vamos aplicar essa lei e vamos começar a partir desse primeiro triângulo aqui, ó, PMN.
PMN, os lados são 4 e 10 conhecidos, e eu tenho o lado oposto ao alfa, que é x. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses lados, 4 vezes 10, cosseno do ângulo que eu quero encontrar, cosseno de alfa. Bom, posso melhorar isso? X ao quadrado igual a 16 mais 100 menos, aqui vai dar 40 vezes 2, 80, cosseno alfa. Ainda dá para melhorar? Claro que dá. X ao quadrado igual a 116 menos 80 cosseno de alfa. Faço a mesma coisa com o outro triângulo, lembrando que o lado é x também, né? X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 11 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 11 cosseno de alfa também. Novamente, x ao quadrado igual a 100, 11 ao quadrado mais 121, né? 11 ao quadrado, 121, menos 2 vezes 10 vezes 11. 10 vezes 11 dá 110, vezes 2, 220. Cosseno de alfa. Beleza, podemos melhorar. X ao quadrado é igual a 221 menos 220 cosseno de alfa. Note que houve uma similaridade entre as variáveis aí, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. Existe uma igualdade aqui de expressões, ó. O x ao quadrado é igual a esse e o x ao quadrado é igual a esse. Logo, a gente pode, com toda certeza, fazer a igualdade das expressões. E assim, a gente vai conseguir achar a variável x com muita tranquilidade, pois nós vamos encontrar o valor do cosseno e aí depois substituímos. Então, vamos fazer o seguinte. Vai ficar assim, ó. 116, né? Menos 80 cosseno de alfa é igual aqui a 221 menos 220 cosseno de alfa. Eu vou passar o menos 220 cosseno de alfa para o outro lado, ele vai ficar positivo. E vou tirar esse 116 e vou jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, acompanha comigo. 220 cosseno de alfa menos 80 cosseno de alfa é igual a 221 menos 116. Bom, 220 menos 80, 140. 140 cosseno de alfa. E fazendo essa subtração aqui, dá 105, né, pessoal? Podemos fazer, tá? Não existe preguiça aqui, não. 221 menos 116. 11 menos 6, 5. 1 menos 1, 0. E 2 menos 1, 1. 105. Então, passando 140 para o outro lado, o cosseno de alfa é 105 sobre 140. Porém, existe um maior divisor comum entre 105 e 140. Se você não souber fazer isso assim de maneira rápida e mais tranquila, você pode fazer as divisões sucessivas até chegar à fração irredutível aí. Mas o maior divisor comum é 35. Se eu dividir ambos por 35, em cima eu ficarei com 3 e embaixo ficarei com 4.
E aí a gente conclui que o cosseno de alfa é 3/4. Tá, e daí? E daí que a gente acha o valor do x, substituindo numa dessas equações que nós começamos aqui. Podemos substituir nessa aqui que é menorzinha, né? Vamos pegar essa equação aqui, ó, que diz que x² é igual a 116 menos 80 cosseno de alfa. Só que o cosseno de alfa nós já encontramos. x² é igual a 116 menos 80 vezes o cosseno de alfa é quanto? 3/4. Posso simplificar? Lógico que posso. Aqui por 4 dá 1 e aqui por 4 dá 20, né? E 3 vezes 20 dá 60. Então, x² é 116 menos 60. x² igual 116 menos 60. Dá 6. 11 menos 6 é 5. 56. E 56 não tem raiz quadrada. Raiz de 56. Mas eu posso melhorar isso aqui. Porque se você observar, o 56, ele é um número, não tenho muita certeza, mas eu acho que ele é divisível por 4. Eu acho que sim. Vamos fazer a divisão aqui. 56 dividido por 4. 1 vezes 4, 4 para 5, 1 abaixo 6, 4 vezes 4, 6, dá 14. Então, ó, x é igual a raiz de 4 vezes 14. Eu posso tirar o 4 do radicando, escrevendo o quê? Escrevendo 2 raiz de 14. Esse é o valor do nosso x. Beleza. Agora, note o seguinte. Eu não quero achar o valor do x, eu quero achar o valor do raio. E, para tanto, vamos ligar aqui, ó, o centro, né, da circunferência, né? O centro da circunferência. Note que esse ângulo é o ângulo central, né? O ângulo central sempre é o dobro do ângulo inscrito. Então, aqui é 2 alfas. Perfeito? 2 alfas. Bom, estamos diante de um triângulo isósceles, né, pessoal? Porque do centro até a extremidade é o raio, né? Todo mundo concorda com isso? Aqui é o raio, né? Então, vamos desenhar esse triângulo isósceles aqui embaixo. E aí, vamos lembrar de algumas propriedades do triângulo isósceles que é muito legal a gente lembrar. Então, deixa eu localizar aqui, fazer da melhor maneira. Vou ampliar um pouquinho, só para a gente ter uma visão melhor. Lógico que eu estou fazendo aqui um esboço, né, pessoal? Nada extraordinário. Muito bem. Sabemos que aqui é o raio, né? E aqui é o raio. O triângulo isósceles, pessoal, ele é bem peculiar. Se você baixar a altura do triângulo isósceles, né, relativa à base desigual, relativa à base, ou seja, o lado desigual, né, porque a base é sempre o lado desigual, ela vai dividir essa base em 2 segmentos de mesma medida. Então, ó, vou baixar aqui, ó, a altura. Além disso, ela vai ser perpendicular, né, porque a altura é sempre perpendicular. Note o seguinte,
esse ângulo que era 2α ficou dividido em alfa, né? Alfa e alfa. Certo? Porque a altura, né, do triângulo isósceles, além de passar pelo ponto médio do lado oposto, né, da base, né, dividir a base ao meio, ela também é bissetriz, ela divide o ângulo ao meio também, ok? Bom, feito isso, nós podemos pensar no seguinte: aqui nós já temos o valor do x, x é isso tudo aqui, ó, certo? É esse valor todinho aqui. Nós temos 2 raiz de 14, ou seja, esse pedacinho aqui é raiz de 14 e esse pedaço aqui é raiz de 14. Perfeito? E o que é o seno? O seno do ângulo alfa vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, né? Cateto oposto, raiz de 14, dividido pela hipotenusa. Agora pegou, complicou para nós. Porque nós não temos o seno de alfa. Nós temos uma relação que envolve o seno de alfa e o raio, mas o seno de alfa verdadeiramente nós não temos, nós temos o cosseno. Porém, se nós puxarmos na memória um pouquinho, a relação fundamental da trigonometria nos ajuda a resolver esse problema, que diz o seguinte: dado um ângulo qualquer, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, do mesmo ângulo, né? Isso sempre vai ser igual a 1. Eu tenho o cosseno, não tenho o seno. Então, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, eu tenho o cosseno. Cosseno ao quadrado, basta eu elevar isso aqui ao quadrado. Para ganhar tempo, eu já vou colocar o resultado aqui, ó. Se eu tenho o cosseno, que é 3/4, o cosseno ao quadrado vai ser 9/16. Isso é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de alfa é 1 menos 9/16. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, basta multiplicar 16 vezes 1 e subtrair 9. Então, ó, 16 vezes 1, 16, menos 9, 7. Então, seno ao quadrado de alfa é 7. Não esquecer do denominador, 16. A raiz de 16 eu sei, mas eu não tenho como extrair a raiz de 7. Não tem problema, a gente deixa a raiz de 7. Então, o seno de alfa vai ser a raiz de 7 sobre 4. Tá, agora sim. Agora podemos substituir na nossa expressão Vamos substituir então, fazendo a igualdade ali. E aí nós temos a raiz de 7 sobre 4 é igual a raiz de 14 sobre R. Mas peraí, a raiz de 14... A raiz de 14 eu posso desmembrar ela, não posso? Para melhorar a nossa vida. Raiz de 7 sobre 4. Eu posso escrever a raiz de 14 de uma maneira diferente? É a raiz de 2 vezes... Perdão, a raiz de 7, né? Vezes a raiz de 2. Coloquei na ordem aqui, pessoal, só para ficar melhor para a gente visualizar. E aí eu posso cancelar a raiz de 7 com a raiz de 7. Aí deu bom, né? Deu bom por quê? Porque passando, aqui ficou 1, né?
Passando o R para o outro lado e o 4 para o lado de cá, eu vou ficar com R é igual a 4 raiz de 2. Como nós queríamos encontrar a raiz, aliás, o raio da circunferência. Deu um pouquinho de trabalho, bastante relações aí, a relação fundamental da trigonometria. Espero que tenham gostado. Peço mais uma vez que, se você gostou, deixe o seu like, comente aí, compartilhe e até a próxima videoaula com mais uma questão aí legal aí para a gente comentar, trabalhar aí e praticar a nossa matemática aí. Até a próxima.